A palavra de Deus, ela nos ensina todas as coisas e por isso que estamos aqui, para aprender mais um pouquinho com o Espírito Santo em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje é autoridade sobre as finanças. Não vou pregar sobre riqueza, nada. Aqui nós vamos entender aqui na palavra de Deus que nós temos que ter autoridade sobre as finanças. Por que as finanças estão em primeiro lugar? Tem outras coisas que nós temos que dar prioridade e temos que ter autoridade, que nem um filho. Se eu não tiver autoridade sobre o meu filho, quando ele é pequeno, ele vai me dominar. Então eu tenho que ter autoridade e mostrar para ele que eu tenho autoridade sobre ele, ele tem que me obedecer, em nome de Jesus. Assim também como as finanças, o dinheiro, quando Jesus ele diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, nós não podemos endemoniar o dinheiro, porque nós temos e precisamos dele para pagar nossas contas, nossas dívidas, temos que ter o nosso salário para honrar com os nossos compromissos. Temos que entender por que é que Jesus disse isso. O dinheiro ele se torna um mal na vida da pessoa quando o dinheiro domina a pessoa, mas quando nós dominamos ele, é uma bênção nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos lembram que eu falei para os irmãos, talvez alguns não estavam aqui, que eu ia mostrar para os irmãos uma passagem muito importante, que estará escrito em Lucas. Abre a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 4. Abra lá. Abra lá e nós vamos andar aqui um pouco na Bíblia, coloque a sua mãozinha lá, e nós vamos caminhar um pouco na Bíblia e entender perfeitamente. Quando a Bíblia diz que Deus ele é o dono do ouro e da prata, nós precisamos entender que esse ouro e essa prata, ele não está aonde que esse ouro e essa prata está, pastor. Você já parou para pensar nisso, Igreja de Cristo? Se concentre que o Espírito Santo já está falando à igreja em nome de Jesus. Aonde que está o ouro e a prata? Na terra. E para que é que Deus ele diz que ele é o dono do ouro e da prata? Deus precisa de ouro e prata? Não. E para quem que ele deixou o ouro e a prata? Para o homem, desfrutar dele. Aí tem os egoístas que vêm e querem passar a mão em tudo, e a terra está cheia de ouro, só que é privilégio de poucos, né? Porque o egoísmo tomou conta, e uns têm de mais e outros têm de menos, mas por causa do egoísmo do homem, mas Deus já deixou para que todos possam desfrutar dos tesouros, das maravilhas da terra que Ele deixou para nós, em nome de Jesus. Se você está aí no Lucas, coloca a sua fitinha no Lucas, antes de ler o Lucas, nós vamos lá em Ageu, o livro de Ageu, abre lá, no livro de Ageu, rapidinho, vamos no Ageu e depois nós vamos voltar em Lucas, e depois nós vamos voltar no Gênesis para entender perfeitamente, e aí nós vamos lá para o Lucas, em nome de Jesus. Ageu capítulo 2, aqui Deus estava falando para Salomão, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, ou seja, a glória da segunda casa que Abraão construiu, seria uma glória maior do que a primeira. E aqui Deus ele vem falando, não quero ler o texto todo, só quero pregar o versículo 8, aonde Deus ele vai falando, ele chega aqui, ele diz, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Achou aí Ageu capítulo 8, versículo 2, Ageu 2, 8? Deus ele diz, meu é a prata e o ouro, é tanto que lá no templo que Salomão construiu tudo com ouro, com prata, as coisas mais lindas. Por quê? Porque o ouro é de Deus, a prata é de Deus. Então, irmão, nós precisamos prestar muita atenção. Nós não temos que correr atrás da bênção, mas nós temos que entender que isso aqui provém de Deus, e esse ouro e essa prata está na terra, para que o povo de Deus possa usufruir do melhor desta terra. Deus não quer ver nenhum filho e nem uma filha miserável. Deus quer ver as pessoas felizes, com o coração cheio de amor, para ter o suficiente
para se manter e manter a necessidade do próximo, em nome de Jesus. Por quê? Porque temos autoridade sobre aquilo que Deus nos dá, em nome do Senhor Jesus. E quando eu tenho autoridade sobre as minhas finanças, eu não deixo ele dominar o meu coração, jamais. Porque o meu coração é de Deus e nada vai mudar o meu coração. Por muito ou por menos que eu tenha, o meu coração não vai mudar. Ele vai ser único e exclusivamente. O lugar é só para o Senhor Jesus. É esse entendimento que o povo de Deus precisa ter. Mas muitos dizem que estão na igreja e aí quando eles se verem com a vida mais ou menos arrumada, pronto, não dá nem a paz para o irmão. Já acha que é melhor do que os outros. Isso é falta de sabedoria, falta de humildade e soberba. Porque a palavra de Deus diz que na soberba do homem não opera a justiça de Deus. E se não opera a justiça de Deus, quem é que está operando? Não preciso nem falar. Amém, queridos? Volta lá para Lucas. Lucas, capítulo de número 4. O Lucas, capítulo 4. Pega do versículo 1 até o 8. Aqui fala da tentação de Jesus no deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo aonde? Ao deserto. Depois que Jesus sai das águas do batismo, o Espírito Santo pega ele e conduz Jesus até o deserto. Para quê? E veja só, versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve o quê? Então quer dizer que durante aqueles 40 dias, Jesus, o inimigo tentando, mas Jesus ali não sentiu fome. Porque ele estava sustentado pela unção, o poder de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Resistindo à tentação de Satanás, mas ele sempre, e Jesus na dele. Quando chega aqui no versículo 3, e disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, diz a estas pedras que se transformam em pão. Irmão, Satanás, ele é aquele que ele é oportunista e espera a oportunidade. No momento que ele vê a fragilidade de uma pessoa, aí ele é onde ele lança os seus dardos. Por isso que nós temos que conhecer ouvir a palavra de Deus, guardar no nosso coração, para no momento desse nós botar ela em prática em nome de Jesus. Porque se eu não tiver cheio da palavra de Deus, cheio de fé, é o momento oportuno para que ele venha me derrubar. No momento que você está ali, meu Deus, o que é que eu faço? Eu estou só chegando boleto, chega conta, eu preciso comprar comida e eu não estou vendo de onde sair. Aí o diabo diz, mas tem um negocinho fácil ali. E se nós não estivermos preparados, nós vamos atrás das facilidades. E nós não achamos, nada vem de graça. Nada é fácil nesta vida. Era muito fácil lá atrás. Com Adão a vida era muito fácil, mas ele tornou a vida difícil de todos nós. Nós vamos daqui a pouco chegar lá. E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, diz a estas pedras que se transformam em pão. Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas o que vai nos dar força, o que vai nos dar fortaleza espiritual, para resistir às tentações, às ofertas que ele vai usar pessoas para nos fazer. Caminhos fáceis que não precisa fazer muito esforço para que você tenha aquilo que você almeja. Você vai cair, irmão, se não estiver cheio da palavra de Deus.
o Espírito Santo, o Senhor Jesus e o nosso Pai Todo-Poderoso nunca brincou e nunca brinca com a sua palavra, e muito menos com a vida de ninguém. A palavra de Deus, ela é a pura verdade e é a maior sinceridade. Deus não brinca, quando Ele fala é verdade. Se Jesus, Ele usou a palavra de Deus para resistir Satanás, o que é que eu preciso fazer? Aí o Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, revestivos de toda a armadura de Deus, capítulo 6, versículo 11 e 12, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, e depois que fizer isso, está revestido, fica firme. Ou seja, eu tenho que me encher da palavra e ficar firme, porque eu sei que o inimigo está trabalhando, tramando contra mim. É naquele momento de distração que parece que a brisa está uma maravilha, é só sombra e água fresca. Pode começar a orar. Não deixa de orar e buscar a presença de Deus, porque é nesse segundo de distração que ele vai jogar seta. Ele quer pegar o povo de Deus distraído, relaxado, só sombra e água fresca. No dia do culto, você já tem que colocar lá no papel da sua geladeira, culto às 19 horas no domingo, culto quinta-feira às 20 horas. E o inimigo vai se opor para que você não venha ao culto no domingo, não venha na quinta-feira. Ele vai colocar algo para te embaraçar e você tem que ser aquela pessoa atenta, perseverante. Não deixa nada te embaraçar nos dias de culto em nome de Jesus. Larga tudo para trás. Amanhã eu faço, mas eu tenho um compromisso com Deus. Não é com compromisso com o templo, com o espaço ou com o pastor, não. O compromisso é com Deus, você e Deus, irmãos. Nós precisamos nos empenhar mais para entender que a nossa salvação depende da obediência à palavra de Deus em nome de Jesus. É a nossa vida eterna, depende disso aqui, ó, irmão, ó, da palavra de Deus. Se eu descartar ela, eu descarto a minha vida eterna. Enquanto ela estiver no meu coração, o Espírito Santo está comigo me ajudando eu lutar, batalhar, para que eu possa vencer em nome de Jesus. Versículo 4, Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E o versículo 6. Dá uma parada aí. Satanás, a Bíblia diz aqui que foi num estalo de dedo. Ele mostrou para Jesus o reino do mundo. Satanás, ele reina sobre o império das trevas. E ele usa do materialismo para atrair a concupiscência das pessoas. E tem gente que está indo de enxurrada pelas facilidades, enganando e sendo enganados por esses espíritos malignos. O versículo 6. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti tudo este poder e a sua glória, porque a mim me foi, os irmãos estão lendo comigo? Porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Ele recebe de alguém, porque ele diz aqui que ele recebeu, porque foi entregue por alguém, todos os reinos da terra. E ele falou, agora está nas minhas mãos, dou a quem quiser. Você quer? É só me obedecer. Entendeu como é que a facilidade vem? Ele usa os vasos dele para mostrar as facilidades. Na esquina está a facilidade.
Ele está pegando muitos jovens, muita gente que tem a cabeça fraca, ele está pegando com essas facilidades. E ele está dando, é dele, ele recebeu. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder. Veja que ele recebeu um grande poder para ele detonar a vida das pessoas através disso. No momento que o Adão caiu, lá no Jardim do Éden, que na verdade ele foi expulso do Jardim do Éden. Abre lá no Gênesis capítulo 3. Eu vou explicar para você na Bíblia. Vamos lá. Gênesis 3. Gênesis capítulo 3 e depois no 13. Para nós entendermos aqui, ó. Aqui no capítulo 3 tem toda a história do Adão. Ele estava lá no Jardim do Éden, a terra estava nas mãos dele, tudo que Deus fez na face da terra entregou nas mãos de quem mesmo? De Adão. Adão tinha todo o poder sobre a face do planeta Terra, estava nas mãos de Adão. Deus botou tudo na face da terra, o ouro e a prata na terra, os animais, tudo na terra. Ele estava no poder de Adão. Deus ele deu essa liberdade. É tanto que ele mandou, coloca o nome em todos os animais. Ele era o comandante, não tinha nenhum ser humano para lavrar a terra. Adão no Éden tomou com toda essa responsabilidade para cuidar de tudo. Olha só. Vamos pegar aqui o versículo. Pega o versículo primeiro, vai. Para não pegar nada aqui pela metade. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comeremos dela, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui a Eva começa um diálogo com a serpente, ou seja, mas quem é que está por trás da serpente, usando a serpente? O bicho. E hoje Satanás ele usa quem ele quer dos vasos dele para fazer o quê? Aproximar das pessoas, para fazer justo o que ele fez. Causou a destruição lá atrás, e ele, desde lá, ele vem destruindo a vida do ser humano. Mas pastor, por que é que Satanás faz isso? Porque ele não pode se vingar daquele que lançou ele para baixo. Ele se vinga em quem? Nas pessoas. O 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha só. Porque Deus sabe, o versículo 5, que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso aqui, Satanás é o pai da mentira, mas isso aqui ia acontecer se eles fizessem isso. Sabereis o bem e o mal. Por que é que Deus ele pega Adão e Eva e coloca no jardim, e os dois vivem ali como se eles estavam frente a frente, ali ó, fazendo tudo? Era como se eles um não visse o outro. Eles se viam, mas era como se um não visse o outro. É tanto que eles estavam sem roupa e eles não se viam assim.
Eles estavam despidos, mas eles não se viam, eles não se olhavam assim. E vendo a mulher, o versículo 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, agradável ao quê? Olha lá, já entrou a concupiscência. E a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Veja que no momento que Eva come, não acontece nada. Mas no momento que o Adão come, os olhos dos dois, o entendimento dos dois foram abertos. Eles se enxergaram de igual modo. Quando eles cometeram o pecado, ali os olhos se abriram e eles viram a nudez um do outro. Então foram abertos os olhos de ambos e comeram e conheceram que estavam sem roupa, ou nus. E cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. Ou seja, até então era como se eles não se vissem. A partir do momento que entrou o pecado, aí os olhos se abriram. E por que é que Deus ele manteve eles assim e proibiu que não comesse daquela árvore? Porque Deus não queria e nunca criou o mal para ninguém. Deus só queria que eles conhecessem o que era bom. Mas infelizmente eles deram ouvido a Satanás. E todas as pessoas que dão ouvido para ele, o fim é trágico. É aqui no 21, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Providenciou logo para não causar escândalo. Então disse o Senhor Deus, versículo 22, eis que o homem é como um de nós. Era isso que Deus não queria. Sabendo o bem e o mal. O bem, Deus já tinha ensinado, agora o mal não. Ali foi a tragédia. Olhe o restante do versículo. Pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. A partir daquele momento, o Adão começou a pagar o preço. Foi lançado do jardim e agora Deus diz: você vai ser o primeiro a lavrar essa terra. Vai comer do teu suor, com muito sofrimento. Agora você vai pagar o preço. Por causa dessa transgressão de Adão, a terra foi amaldiçoada. O mal entrou, contaminou toda a terra. Olha só o 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, para ninguém pisar os pés mais ali. Vai lá só até aqui.
Então, ou seja, aquele momento ali que Adão é lançado do jardim, que ele desobedeceu e pagou o preço, perdeu todo o seu direito ali, e ali ele passou a, tudo que ele fizesse, ali ele tinha que depender agora da ajuda de Deus. Ele tinha tudo, não precisava trabalhar, não precisava fazer nenhum esforço, ele deu Deus tudo na mão dele. No momento que ele aceita a sugestão do diabo e come da fruta, ali Adão peca, entrega de mão beijada para Satanás o ser humano e tudo que tinha recebido, ele entregou também para Satanás. Então, quem entregou o ouro e a prata que Deus deixou para o homem desfrutar dela foi Adão. Adão entregou nas mãos de Satanás, no momento que ele abriu a porta para o pecado entrar no mundo, ele entregou de mão beijada. Por isso que o diabo falou, eu recebi dele, e quem quiser está aqui na minha mão. Quem quiser, quem é que quer? Quer as maravilhas da terra, quer enricar facilmente? Eu tenho, está aqui. O ouro e a prata está comigo. Só que hoje na graça é diferente. Quando nós nos tornamos filhos de Deus e fomos perdoados dos nossos pecados, nós temos direito, como herdeiros de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Satanás não tem mais poder de impedir que aquilo que é de Deus venha de volta para a nossa mão em nome do Senhor Jesus. Ele não tem mais esse poder de dizer, ou vir nos tentar. Só que nós temos que entender que temos que ter autoridade sobre tudo que Deus nos dá. Nós temos que dominar e não deixar ser dominado por nada de tesouro da terra, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. E olhe que ele tem muito poder ainda, viu, irmão? Ele tem muito poder, mas na vida de quem ainda não tem Jesus. Ele não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a sua. Pode ficar em paz. Continua obedecendo a palavra de Deus. Ele não tem poder sobre nós. Nós agora temos poder, autoridade sobre ele em nome de Jesus. Jesus nos concedeu isso. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios 4. Só para você aprender, guardar no seu coração, conhecer quem é esse cara, para você não vacilar, meu irmão, em nome de Jesus. Olha só. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó. Porque, segundo aos Coríntios 4, espera aí, eu estou no outro Coríntios. Aqui, ó. Pega o versículo primeiro, para nós entendermos o 4, porque eu não quero pegar nada isolado. Pelo que tendo, Paulo escrevendo, porque tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feito, não desfalecemos, ou seja, não desanima, continua animado diante de qualquer situação, continua com bom ânimo, seja de oração, fervoroso, perseverante, não desista dos seus objetivos, coloca Deus na frente e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Antes regozijamos as coisas que por vergonha, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação de quê? Da verdade. Então, o que nos leva à presença de Deus é o conhecimento da verdade, em nome de Jesus. E aí vem o versículo de número 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais, olha só, nos quais o Deus deste século, então tem um Deus com letra minúscula aqui, que está dominando parte desse planeta, o Deus desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos. Para quê? Olhe só como ele é maldoso.
cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é o quê? A imagem de Deus. A função dele é o quê? Cegar os olhos e tampar os ouvidos espirituais e os olhos espirituais mantendo a cegueira, para que as pessoas não cheguem ao conhecimento do Senhor Jesus. A função dele é manter as pessoas nesta cegueira, nesta surdez, para que elas ouçam e não entendam, elas não enxerguem e quando elas ouvem a palavra, entra no ouvido e sai no outro, ou seja, isso são tudo obras dele, para manter a pessoa presa nas trevas, para que ele possa massacrar, fazer a pessoa sofrer, passar por momentos terríveis, até tirar a vida dela sem o conhecimento do Senhor Jesus. O Deus desse século, que é Deus com letra minúscula, Satanás, ele continua cegando as pessoas para que elas não tenham a chance de conhecer a verdade, o verbo, Jesus, a palavra, para se libertarem das garras dele, meus irmãos. Então, é por isso que esse evangelho tem que ser pregado no poder de Deus, em nome de Jesus, para que as pessoas entendam perfeitamente que tem alguém por trás da vida dela, causando um mal terrível, ou seja, causando uma cegueira tão grande, impedindo assim, veementemente, que ela não chegue ao conhecimento do Senhor Jesus. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida, só ele tem o poder de salvar. As pessoas estão buscando em várias portas, batendo em várias portas erradas, e Jesus é a única porta que nos dá acesso ao Pai, em nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, daqui a pouquinho nós já vamos encerrar. Colossenses 3. Só ir mais um pouquinho adiante. Colossenses capítulo 3. Deixa eu achar aqui o versículo aqui. Glória a Deus. Versículo 12 e 13. Aqui o Paulo falando, ó, revesti-vos, pois, como eleitos de quem? De Deus, santo, amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Essa é a qualidade do filho e da filha de Deus. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós. Irmãos, aqui o perdão é uma coisa muito séria. O Senhor Jesus, ele diz que se nós tivermos algo contra alguém, e se levarmos a nossa oferta ao altar, deixa a oferta lá, vai lá se consertar com o seu irmão e depois vem e entrega a oferta para Deus. Por que tem que fazer isso? Porque se eu não liberar o perdão, Deus não me perdoa, então ele também não recebe a minha oferta. O perdão é algo muito sério. Hoje é um dia de Santa Ceia, onde nós vamos cear. Nós temos que fazer um autoexame da nossa vida espiritual com Deus. Fala com o Espírito Santo. Se tiver alguma coisa no nosso coração, se não perdoou, perdoa, mas não fica preso a isso não. Nós temos que estar com o coração limpo e desprender desta algema que mantém as pessoas presas na falta do perdão. A falta do perdão
leva as pessoas a perder a sua salvação, porque é um pecado terrível não perdoar. Então nós precisamos perdoar em nome de Jesus. E para encerrar, Evangelho de João capítulo 14, e nós vamos orar em nome de Jesus. João 14. Glória a Deus. Evangelho de João capítulo 14. Pega o versículo 21. Jesus falando aqui, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado também de quem? Do meu? E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vens que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que eu vos disse não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí ele diz aqui: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Jesus, ele falou que ele iria, mas ele voltaria. E ele está às portas. Então, por isso que nós precisamos, irmãos, levar muito a sério, nos preparar, porque Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele quer achar a igreja dele preparada para ele levar em nome de Jesus. Amém, queridos? O 28, ouvistes o 29, e eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vos acreditei. Aí vem o 30, eu queria chegar aqui no 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe de quem Jesus estava falando mesmo, desse cara aqui, ó, daquele cara que nós estava falando lá atrás, em 2 Coríntios capítulo 4, aquele cara que fez Adão cair, Jesus estava falando desse cara. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Ou seja, Jesus, ele diz que nesse mundo, nesse planeta, existe um príncipe das trevas, que ele está reinando nesse mundo do egoísmo, da mentira, do engano. Esse é o mundo dele, do príncipe das trevas. Esse cara que tomou tudo das mãos do Adão, inclusive a raça humana. E Jesus, Deus teve que criar o plano para que Jesus viesse e nos resgatasse das mãos desse maldito. E por isso que hoje estamos aqui, temos que glorificar o nosso Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque eles providenciaram um plano maravilhoso para cada um de nós. E nós, com certeza, nós estamos aqui hoje, Igreja de Cristo, porque Deus, ele viu em nós algo bom, ele viu no nosso coração algo maravilhoso, e ele nos ama. Foi por isso que ele nos chamou, porque ele nos ama, e ele espera de cada um de nós que nós venhamos dar frutos para ele. E esses frutos estão lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Depois você lê na sua casa, você vai ver quais são esses frutos: paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e por aí vai. Esses frutos têm que estar no meu e no seu coração todos os dias, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então hoje você
aprendeu de quem Satanás recebeu tantas essas maravilhas que ele mostrou, tentando fazer com que os planos de Deus fossem frustrados, tentando pegar o Senhor Jesus. Então vigia, ore, persevere, fique atento, porque ele não brinca. E ele é astuto, ele sabe esperar a hora certa, que nem ele esperou Jesus estar 40 dias sem comer, para ele afrontar. Se não é Deus, faz esses pães aqui. Jesus poderia muito bem fazer, mas jamais ele poderia obedecer. Aí ele foi para onde? Foi lá na Eva. Chegou lá na Eva, obedeceu, mas com Jesus não. Com Jesus não teve conversa. Amém, irmãos? Veio o mau pensamento, percebeu que aquilo ali não é de Deus, repreende. Não dorme não, meu irmão. Não cochila não espiritualmente, em nome de Jesus. Lembre-se, temos que estar vivos, atentos, porque um vacilo, ele laça. Não descuida, vigia. O segredo é vigiar e orar, em nome de Jesus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração.